E aí, tudo bem com vocês? Neto Bressan, e tô aqui hoje para dividir com vocês aí um, um desafio, né? Um desafio que algumas pessoas passam, né, quando são promovidas para gerente, né? E eu vou contar aqui um pouquinho, é, né, de um relato, né, que eu vi de um gerente e usar a minha história, né, aquilo que eu acredito que pode ajudar é, você a superar esse desafio, né, gente? Toda vez que a gente se coloca num desafio, ele traz pra gente incertezas, é, tira a gente da zona de conforto e é um momento de você é, aprender coisas novas, né? Testar as suas aptidões, as suas competências, desenvolvê-las, né? Montar uma estratégia para você conseguir passar por esse desafio, né? Que em alguns contextos são críticos, né? São desafiadores e levam a gente a um nível de alerta, né? De estresse que realmente é difícil controlar. Por outro lado, são esses momentos, né? Que quando a gente enfrenta os medos e assume desafios que a gente cresce, né? Como profissional, né? Sempre é difícil falar em equilíbrio, é, mas é você escolher, né? Qual que é o peso, né? E a importância que você vai dar para para essa fase da sua vida, né? Porque eu acredito que quando você assume, né, uma posição, né? é, você quer crescer, você quer ter uma condição financeira melhor para você e para sua família, você quer é, ver o resultado, né, do seu trabalho na, na empresa, nas pessoas, né, no negócio. Isso é muito gratificante, né? Mas, como eu disse, ele é bem desafiador. E aí eu vou trazer aqui o comentário que eu recebi, né? É extremamente difícil, a empresa não aceita justificativas. Quer ação e não importa como. Só que tem problemas realmente difíceis, imprevistos acontecem e cenários mudam, principalmente em obras, né? Quando a gente trabalha com execução de obras. Mas o prazo, não, esse tem que se manter, seja como for, e lidar com isso é estressante. Estou numa fase que piorei a saúde e tentando aprender a lidar com o estresse diário. Bom, é, acho que é realmente um período desafiador, né? Novo numa empresa, né? Cargo, seu primeiro cargo de gerência, né? E então, tudo novo, né? Eu passei por um contexto bem diferente quando eu fui promovido para gerente, né? Estava numa unidade que eu já conhecia as pessoas há pouco mais de 2 anos, né? Então existia uma relação já de confiança, né? E inclusive de apoio que me permitiu ser promovido na época, né? Isso lá em 2011. É, Mas foi um período né? Quando eu fui promovido, de me testar. E eu estava recordando, né? Foi acho que um período mais tenso, que eu lembro que logo que eu fui promovido, é, a gente teve uma falha, né, na caldeira e tivemos que fazer uma intervenção grande, bem no meio da safra. Então, paramos a produção quase uma semana, né? Fizemos ali uma intervenção de
rodando 24 horas, né? Dois, três turnos ali para conseguir restabelecer a caldeira. Isso aconteceu numa sexta para sábado, né? E dali saíram vários aprendizados que eu fui tomando conhecimento, né? No fazer, né? Então não tive uma preparação ali. Então, é, muito do que eu aprendi, né? Como gerente foi buscando fazer certo e na maioria das vezes acertando, mas errando também, né? E eu sempre fui muito incomodado com o erro, né? Não queria errar de jeito nenhum. Então o erro para mim sempre foi uma dor, né? Porque quando a gente erra, né? Não é só você que tem as consequências, né? O seu time tem as consequências, a empresa, né? E quando você está trabalhando com produção, né? Então são perdas também financeiras muito grandes, risco à saúde das pessoas. Então, o que que eu procurei fazer, né? Trouxe até aqui do lado. Então, é, foi mais ou menos assim, né? Toda vez que eu tinha algo, conforme eu ia lidando com os erros que tinham um maior impacto financeiro, eu sempre procurei entender eles no detalhe, na causa, né? Como a gente, sem estruturar análise de falha nenhuma, não, gente. É refletindo e analisando o problema mesmo, né? E eu sempre separava isso em duas coisas, né? Daquilo que eu controlo, né? Aquilo que eu controlo, eu coloco na minha agenda, né? Ver se ele vai abrir aqui. Que desbloquear, peraí. Ah, como é que desbloqueia isso aqui agora? Ah, e sem desbloquear mesmo. Bom, deixa eu tentar. Não vai desbloquear essa bexiga. Ué, gente, não sei desbloquear isso aqui não. Bom, vamos lá. Eu vou falar aqui. Eu tinha colocado algumas informações a mais aqui, mas enfim, aquilo que você controla, companheiro, é, se estruture, né? Se estruture para separar, né, em importante, urgente e situacional, né? A gente sempre na vida, né, tem esses três situações. Tem aquilo que é importante, o urgente é o importante que você não fez no prazo, e o situacional são distrações que faz você não cuidar do urgente, do importante, principalmente do importante, que depois vira urgente. Então, é você listar isso aí. É, e aquilo que você não controla, cara, eu sempre busquei criar contingências, né? E comunicar a direção da empresa sobre essas contingências. Então, o que que seriam ali as contingências, né? Quando a gente no primeiro ano que eu fui gerente, né? Estive gerente lá na unidade, a gente teve muito problema com gerador de energia, né? E aí a gente ia fazer uma intervenção grande na entre safra, ia trocar gerador, turbina, né? Da máquina, mexer em base civil. é, e eu sabia que essa partida ia gerar a necessidade de ajustes, né? Então, o que que a gente fez lá na época? Eu fiz uma programação de safra para liberar as caldeiras antes e ter 15 dias para dar tempo de partir, testar e eventualmente corrigir qualquer tipo de problema que tivesse nesses geradores. Então, como eu não conseguia cercar tudo que poderia acontecer, eu trabalhei com as contingências, né?
E quando você faz isso, né, pelo menos no meu caso, isso tira um pouco da minha preocupação e faz com que eu divida com a companhia os riscos, né, que a gente adota quando a gente não tem esse tempo. Fala, olha, tudo que a gente podia cercar aqui de problema é, foi, foi visto e foi planejado, mas tem coisas que eu não controlo, então eu preciso dessa contingência. Então sempre busquei trabalhar com essas contingências, com prazo, com custo, né? Então tem até uma coisa que ajuda bastante. Também você trabalhar com um cenário pessimista e otimista daquilo que você quer entregar, né? Também traz essa sensibilidade aí, né, para a tua diretoria com relação a isso. Então eu resumiria aqui, ó, o que você não controla, né, em três coisas que você vai precisar fazer, né? É criar esses cenários, o otimista e o pessimista. O segundo é deixar as premissas bem claras, que tem que acontecer, né? Premissas é aquilo que a gente assume como verdade. Então, quais são as premissas que tem que acontecer? Vamos dar um exemplo aí, né? A gente precisa rever o prazo, precisa comunicar isso para a direção da empresa, mas o fornecedor que executa essa atividade, você não fez uma reunião com ele para saber se ele vai conseguir te atender nisso. Então, você dá essa visibilidade ali como uma premissa e automaticamente ela embaixo o risco. Então, cenários, premissa e risco. Então, cenários, né? Cenário otimista e pessimista, de você, daquilo que você está planejando ser executado da maneira correta. As premissas que são aquilo que você ainda não tem a informação e que você está assumindo como verdade, e automaticamente isso vai trazer para você ali embaixo um cenário de risco, né? Então, deixar isso desenhado também nos seus estudos é super importante, tá? Então, são estruturas que eu sempre utilizei e já tive dificuldade, né, com você defender, né, essas informações. Só que quando você trabalha com transparência, sabe, com propriedade do que você está falando, né, aos poucos você vai construir esse respeito na organização, cara, independente, de onde você esteja, né? Então, você está trabalhando com a verdade, você está sendo intencional, está buscando fazer aquilo que é possível, é, e está aprendendo o tempo todo, né? Então, acho que são esses os pontos. É, outras duas coisas que eu coloco nessa jornada, cara, se apoie em alguém que para te ajudar nesse processo, que sozinho é muito mais difícil. Eu senti falta disso logo quando me tornei gerente, né? Ocupei uma cadeira de gerente, eu perdi essa pessoa que era o meu apoio, né? E eu tenho uma característica de tentar fazer as coisas mais sozinho, né? Pedir menos ajuda. Então, isso foi amadurecer, eu fui amadurecendo sobre isso pouco tempo aí, há uns 2 anos, né? Sobre a importância de ter alguém que já trilhou o caminho que você está trilhando para te ajudar nessa jornada. É, e por último aqui, não somatize conflitos, né? Resolva eles, não deixa é, boa parte, né, desse nível de estresse é porque as coisas não vão se resolvendo e vão se somatizando, né? Então, e conflitos não são com a empresa, são com pessoas. Então, aquelas maiores dores, né, é importante você listar, chamar a pessoa e ter uma conversa franca, né? Tem algumas técnicas que ajudam a tornar essa conversa mais construtiva. Então, quando você for falar com a pessoa, não fale dela, né? Fale de como você se sente referente à forma, ao que essa pessoa está falando
ou a impressão que aquela pessoa deixou em você, e isso atrapalha a relação de vocês dois. Então, quando você fizer isso, você vai construir uma relação de confiança e vai tirando da frente esses conflitos para você ter cabeça boa para pensar ali nas coisas que você controla, que são importantes para o resultado que você e o seu time vai entregar. Então, é, tem um pouco também de formação sobre gestão de conflito, né? Eu gravei uma palestra 2 semanas atrás, pode dar uma entrada lá e olhar, que eu acredito que vai ajudar nisso também. Bom, acho que é isso, né? Não consegui abrir aqui meu mapa mental aqui, mas espero ter podido contribuir, né, com um pouco mais de informação para quem estiver passando por essa jornada, né, de começando na carreira de gestão, né? Se você gostou, né, dá um like, compartilhe com quem esse conteúdo possa ser útil e deixe seus comentários também, né, para eu poder estar sempre gerando conteúdos que são mais relevantes e ajudem vocês na sua jornada. Fiquem com Deus. Um abraço.